Irmãos, o livro de Salmos é um livro impressionante em muitos aspectos. Um escritor disse que se ele tivesse que ficar numa ilha sozinho, perdido, e tivesse que levar um livro, ele queria levar o livro dos Salmos. Outro escritor disse que Salmos é uma anatomia da alma, assim como nós conhecemos todos os membros do nosso corpo através de exames. O livro de Salmos conhece cada parte da nossa alma. É um livro que fala de todos os temas que você imaginar. Toda angústia, toda alegria, toda adoração, toda dúvida. O livro de Salmos é um livro que você precisa fazer dele o seu companheiro. Dada a importância disso, eu adoto há algum tempo uma prática no livro de Salmos. Eu faço minhas leituras, minhas orações devocionais, mas eu pego desde o primeiro salmo e vou indo. Eu pego 2 versículos por dia e eu faço desses versículos um pretexto para eu orar por aquele motivo. Aí eu oro pela minha família, cada dia eu oro por um membro da família, também da nossa igreja, do meu ministério, e algumas coisas assim que eu acho que são importantes lembrar. E eu não escolho pelo que orar. Eu tento achar nesses 2 versículos a cada dia um motivo de oração. E tem tido várias surpresas. Se você fizer, eu estou no Salmo 80, então eu estou fazendo isso já há algum tempo. Se você fizer isso com o Salmo todo, os Salmos, 150 Salmos, tem 2.400 versículos. 2 versículos por dia. Se você faz isso daí, em 3 anos você passa pelos Salmos, só orando, além das suas devocionais também. Tem sido uma prática muito boa, porque às vezes nós temos tanta angústia na alma e a gente não acha palavras, e às vezes cai nesses versículos em que o autor, inspirado por Deus, ele achou exatamente a palavra que eu precisava para a angústia que eu estou passando em relação a mim, ao ministério, às pessoas bem próximas a mim. Então você deveria fazer do Salmo seu amigo. Eu tenho notado desde criança que os dirigentes da escola dominical, na minha época de criança, chamava-se superintendente de escola dominical. Todos, sem exceção, eles lançam mão dos Salmos. O Salmo sempre está nos púlpitos da nossa igreja, nas festinhas de aniversário, nas despedidas de pessoas. Os Salmos sempre estão no nosso cardápio, sempre. Também há muitos anos minha família tem a prática, desde as crianças pequenininhas, a gente, nas refeições, não todas as refeições, mas a gente lê alguns versículos dos Salmos. E durante vários anos nós passamos por todos os Salmos, e agora a gente passa também, a gente está no Salmo 40, por aí, 45 eu acho. Então os Salmos, de modo geral, têm feito parte da minha vida. Eu acredito que também da sua vida, como crente, como indivíduo. E eu convido os irmãos, novamente, a gente, pelas quartas-feiras, passearmos pelos Salmos. Já estudamos Salmos aqui todo. Demorou uns quase 5 anos para estudar Salmos, mas foi bem gratificante para todos nós, eu acredito. Não vamos estudar na ordem, mas hoje vamos começar pelo Salmo 1. E não se sinta acusado, não, tá bom? Eu já fiz isso comigo mesmo, e eu quero fazer isso com você também. Eu quero incentivar você
a retornar aos caminhos do Senhor. Cada um de vocês. Se você falar assim, essa mensagem não serviu para mim, porque eu não estava longe do Senhor. Ótimo. Então você pega esse conteúdo e vai buscar alguém que está longe do Senhor. Mas eu quero convidar todos vocês, assim como eu já fui convidado pelo Senhor nesse salmo, a retornarmos aos caminhos de Deus. Pastor, pois não. Ou se não, fazer igual uma vez que o Joãozinho deu o conselho, se você passar pelo fundo do poço e não aprender nada, vai ter que passar de novo. Então vamos aprender, né? Então tem que aprender, né? Isso. O retorno aos caminhos de Deus. Voltando a meditar na palavra de Deus. Quero convidar vocês a voltar a essa prática. A meditar na palavra de Deus. Voltando a produzir frutos para Deus. Quero convidar todos vocês a voltarem a produzir frutos para o Senhor. O dirigente nos falou aí de uma experiência de frutificação. É difícil, leva tempo, tem técnicas, mas vale a pena. Deus é o agricultor. Ele está tendo paciência conosco. E voltando a reconhecer a separação entre o justo e o ímpio. Os crentes precisam voltar a reconhecer que nós não somos iguais aos incrédulos e os incrédulos não são iguais a nós. Tem uma separação. E a palavra de Deus, logo de abertura, logo de cara, nesses livros que são livros de louvor, já nos faz lembrar que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias também é um livro profético, né? Que ele nos alerta a isso. Então vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Nós precisamos fazer isso. Então vamos voltar a essas práticas. Meditar na palavra de Deus, produzir frutos e reconhecer que há diferença entre justo e ímpio. Versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se Salmos, ou Psalme, né, como é o título original, se Salmos significa louvor, eu ia sugerir que esse livro começasse assim: louvai ao Senhor, todos vós que tendes fôlego, louvem ao Senhor. Só que eu não sou Deus, e Deus não quis começar os salmos assim. Ele quis começar o salmo com algo que não parece um louvor direto, mas já é um salmo que começa como uma advertência para nós não andarmos nos conselhos ou no conselho dos ímpios, nem nós pararmos no caminho dos pecadores, nem ficarmos numa rodinha daqueles que não amam ao Senhor e que escarnecem da sua palavra. A palavra do Senhor em Salmos já nos adverte que não há adoração se não houver separação. Você precisa se separar para que você adore ao Senhor. Deus não permitia que imundos adorassem ao Senhor. Ele poderia ser um sacerdote, mas se ele tivesse algum probleminha fisiológico, se ele tivesse algum problema na pele, se ele tivesse algum problema de seborréia no cabelo, ele não podia adorar ao Senhor naquele dia. É impressionante isso? Como que o Senhor fazia a separação entre o limpo e o imundo? É a única maneira que você pode chegar diante de Deus para adorá-lo. Versículo 2. Alguém pode ler? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos retornar a essa prática.
de meditar na palavra do Senhor, mas não apenas meditar, mas ter prazer em fazer isso. Você não fabrica prazer em você mesmo. Esse prazer brota de você através do Espírito Santo. O Espírito Santo que mora, que vive, habita dentro de você, ele tem prazer na palavra do Senhor. E ele vai fazer brotar esse prazer em você. Mas para isso talvez precise de uma poda, para fortalecer os ramos. Talvez seja preciso, para você ter prazer na lei do Senhor, ter um desprazer em algumas coisas que te fascinam. Talvez Deus vai fazer você derrapar na pista do mundo, na pista daquilo que te dá prazer, para você voltar na estrada verdadeira de Deus, que dê prazer verdadeiro, espiritual, que é meditar na palavra do Senhor. Josué disse sobre meditar na palavra do Senhor dia e noite. E o salmista aqui também está falando isso, dia e noite. Meus irmãos, retornar a esse caminho de meditar na palavra do Senhor só traz benefício para você. E por isso nós queremos o bem daqueles que nós amamos. Quais são os benefícios de meditar na palavra do Senhor? Vocês poderiam dar vários benefícios. Eu vou dar alguns aqui. Um deles traz alívio. Alívio. Não tem coisa mais gratificante do que cansados, pesados do dia a dia, das ansiedades, das aflições, nós nos debruçarmos diante da palavra, de algum salmo ou de algum outro texto, e inexplicavelmente, de modo sobrenatural, o Senhor vai nos trazendo alívio. Eu não sou contra terapia propriamente. Eu conheço pessoas que precisaram de terapia e foram grandemente ajudadas. Mas eu acredito que a Bíblia é uma grande terapia para nós. Eu acho que antes das outras terapias a gente deveria buscar um pouco mais na palavra do Senhor. Se aqui não é um divã espiritual, e buscarmos consolo, conforto na palavra do Senhor, traz alívio na hora da dor. Também meditar na palavra do Senhor fortalece o fraco. Nós somos muito fracos. Nós pensamos que somos fortes em algumas áreas, mas nós somos muito dependentes do Senhor. E a palavra do Senhor, ela encaixa para nós de uma maneira que ela nos dá uma força que nós não tínhamos. Nós não encontrávamos forças, mas diante da palavra do Senhor, Ele nos dá esse presente, essa fortificação. E também outro benefício que há em meditar na palavra do Senhor, além de trazer alívio, além de fortalecimento, ela amplia o nosso conhecimento. Quando você começa a meditar na palavra do Senhor, o seu conhecimento sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre você mesmo, vai ampliando. E são grandes benefícios esses. Por isso, meus irmãos, voltem correndo, voltem a meditar na palavra do Senhor. O outro retorno é este: voltar a produzir frutos. Eu acho que todos aqui têm experiência, aqueles que já são crentes há muito tempo, né? Todos vocês têm experiência de ver como Deus produziu na sua vida frutos. Talvez na adolescência, alguns até na infância. Como Deus usava grandemente a sua vida
e você sentia, você entendia, e as outras pessoas notavam também como Deus tem usado esse irmão, essa irmã. Eu quero convidar vocês a produzirem frutos novamente, porque faz muito bem. Faz bem para você. É tão bom ser útil para as pessoas. Faz bem para as pessoas. Algumas pessoas falam: se não fosse você, eu não sei o que eu faria. Se não fosse aquela palavra, eu estava desorientado. Mas Deus usou o seu testemunho para me ajudar. Talvez você não saiba todos os frutos que Deus está produzindo através da sua vida. E não importa tanto, mas importa que você saiba que você é uma pessoa frutífera. Eu não preciso ver o resultado para saber que Deus está fazendo na minha vida uma vida frutífera. Eu sei que Deus está operando através da minha vida, porque o Espírito Santo fala comigo. Agora, por favor, eu não estou falando de mim, tá? Eu estou incluindo todos vocês. Você sente que Deus está usando a sua vida. Você pode não ver quais são os frutos finais, mas você sabe, Deus está ouvindo, Deus está usando a minha vida. Não chega a esse ponto, mas o Senhor Jesus, quando ele estava passando na multidão, uma mulher hemorrágica toca nele. E o que ele diz? Alguém lembra o que ele disse? Alguém tocou em mim. Como? Tem tanta gente aí. Ele diz o quê? Alguém lembra a expressão que ele usa? Saiu virtude de mim. Saiu poder de mim. Não chega a isso, tá bom, irmãos? Mas você começa a sentir na sua vida que Deus está te usando. Você nem sabe como, mas Deus está usando a sua vida. Como que eu sei? A alegria que começa a vir enquanto fazemos a obra do Senhor. Essa alegria já é um fruto em você mesmo. Porque o apóstolo Paulo, quando ele foi agradecer a uma oferta que uma igreja dava para ele, Filipenses, né? Aos Filipenses, ele disse: não que eu procure donativo, mas que ele procura é que o fruto aumente em vocês. Então há uma frutificação na vida espiritual dada por Deus. Versículo 3, alguém pode ler? Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que versículo abençoado! Quem não quer ser igual a essa pessoa aqui? Nós queremos ser essa árvore plantada junto à corrente, uma árvore que produz fruto no devido tempo, é uma árvore que é bonita também, uma folhagem que não murcha, e assim também é a pessoa que teme ao Senhor, que se separa do mal. Essa pessoa produz fruto, e essa pessoa é bem sucedida em tudo que ela faz. Voltem, meus irmãos, a produzirem frutos. E para fugir da inutilidade, isso aqui não é uma receita pronta, tá bom? Mas para fugir da inutilidade, consagre-se a Deus. É muito importante você se consagrar a Deus. Eu já me consagrei várias vezes. Consagre-se mais uma vez. Mais uma vez, consagre-se ao Senhor. Não precisa ser no culto público, vindo à frente, chorando. Isso às vezes pode acontecer. Mas lá no seu quarto, sozinho, na hora de dormir, quando as luzes apagaram, está todo mundo dormindo em casa, consagre-se naquela hora ao Senhor. Entregue sua vida mais uma vez ao Senhor, para que você seja frutífero. Imite os obreiros de Deus.
comece a observar pessoas frutíferas. Comece a observar essas pessoas e comece a imitar essas pessoas. Não é para ser um macaquinho de circo, tá bom? Não é para imitar o jeito da pessoa olhar, de falar, de gesticular, de andar. Não é isso. Não é esse tipo de imitação. Mas é enxergar valor naquela pessoa e procurar seguir as pegadas dela. Onde você vir uma pegada, coloque seu pé ali. Aí você sabe, essa pessoa passou por aqui, eu vou passar por aqui também. Ela lida com essa situação, com essa área da vida dessa maneira. Como que eu sei? Ela deixou uma pegada ali. Coloque seu pé ali e ande como aquela pessoa. Faça como o Chapolin Colorado. Sigam-me os bons. Não é assim? Vamos seguir os bons, as pessoas que andam com o Senhor. Então consagre-se, imite, e algo muito importante também. Não adianta só você se consagrar e você desejar ser igual a alguém, mas voluntariar-se para a obra de Deus. Tem que se colocar à disposição. Para você ser frutífero, você precisa se colocar na linha de frente. Lembram aquelas, às vezes aparecia em filme, é uma coisa meio cômica, né? Uma fila de pessoas assim, aí tem uma tarefa, e aí lá o comandante, o tenente, sei lá, ele pede para aquela missão, quem se voluntaria para dar um passo para frente? Aí vários dão um passo para trás, né? E é como aquele tivesse dado um passo. E ele vê assim, não, mas eu nem dei um passo para frente. Mas não espere as pessoas retrocederem. Dê você um passo para frente. Coloque-se à disposição. Eu sou rato de igreja e tem um monte de rato de igreja aqui também. E nós não conseguimos viver sem igreja. Sempre foi assim. E onde tinha trabalho da igreja, nós estávamos lá. Onde tinha alguma coisa para fazer, nós estávamos lá. Nós não fugíamos. Nós trabalhávamos, nós estudávamos, nós nos cansávamos, mas nós estávamos lá. Porque essa é a vida de todo crente. Todo crente frutífero. É o desejo de se colocar à disposição. Eu me lembro que eu cantava em coral. Pensa uma coisa linda, mas chata ao mesmo tempo. Todo corista. Tinha gente que entrava no coral e saía, entrava e saía, entrava e saía. Mas os coristas mesmo, firmes, eles deixavam muito jogo de futebol. Na época eu gostava muito de jogo de futebol, mas a gente só ouvia os fogos. Mas a gente não assistia aos jogos, porque tinha ensaio do coral, era aqueles ensaios longos, né? Até a hora do culto. Mas eram pessoas que queriam servir ao Senhor. Só um exemplo, tem tantos outros. E finalmente, um outro retorno, voltando a reconhecer a separação entre o justo e o ímpio. Essa aqui para mim é uma base do evangelismo. Uma pessoa que não reconhece a diferença entre um ímpio e um justo, ele nem tem por que evangelizar. O evangelismo está assentado nessa base, que existe uma diferença entre o crente e o incrédulo, porque se não existisse, não precisaria evangelismo. Mas é porque o incrédulo está perdido eternamente que nós vamos buscá-lo, alcançá-lo. Versículo 4, alguém pode ler? Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Enquanto o crente frutífero é uma árvore plantada junto às águas, o incrédulo ele não tem raiz, ele não tem firmeza, ele é como palha.
e o vento dispersa. E por toda a eternidade ele vai estar dispersado do povo de Deus. Ele nunca vai saber o que é o povo de Deus. Ele nunca vai saber o que é a adoração verdadeira. Ele está disperso, ele está afastado disso. Assim é o ímpio. Quanto mais a igreja achar que todo mundo é igual e que não há diferença ou tanta diferença assim, mais nós vamos nos parecendo com os ímpios. Nós vamos parecendo como palha, superficiais. E o apóstolo Paulo diz para nós não nos deixarmos ser levados pelos ventos, os ventos da doutrina. E é assim que o ímpio ele é levado como palha. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não vão estar com você. Lembre-se disso. Os incrédulos, se eles não se converterem, eles não estarão com você. Você pode amar muito essa pessoa hoje. Você pode ter muito contato com essa pessoa hoje, aqui na terra. Mas se essa pessoa não se arrepender de seus pecados e não se tornar justificada por Jesus Cristo, ela não estará com você por toda a eternidade. Você só não vai sentir um buraco no seu coração, porque Deus vai transformar você, e você não vai ter conflito de sentimento. Esse conflito precisa ter agora, porque no céu você não vai ter esse conflito. Você não vai sentir falta dessa pessoa. E só de pensar nisso já me entristece. Agora eu sei que no céu eu não vou ficar triste, tá bom? Mas só de pensar, pense numa pessoa que você ama e faz um risco na vida dela. Não é legal fazer isso com as pessoas que nós amamos. Nós queremos essas pessoas próximas, queremos o bem dessas pessoas. Mas a Bíblia diz que elas são ímpias, elas são perversas, no sentido de que elas não adoram o Senhor. Elas não prevalecerão no juízo, elas não vão ficar em pé no juízo. Elas não estarão na congregação dos justos. Se essas pessoas não estão na congregação hoje, nas igrejas locais, você acha que ela vai estar no céu? Tem dúvida nenhuma que elas não estarão. Por isso o nosso retorno a reconhecer que há uma diferença entre os ímpios e os justos. Versículo 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A mesma maneira de dizer que Deus conhece o caminho de ambos. Ele conhece o caminho dos justos e Ele conhece o caminho dos ímpios. Mas eu temo que nós não conhecemos. Às vezes nós esquecemos disso. Nós conhecemos o caminho dos justos. Nós vamos morar com o Senhor. Nós conhecemos bem isso. Mas às vezes nós desconhecemos ou não reconhecemos o caminho dos ímpios. Para onde irão os ímpios? Eu me lembro de um aluno dizendo que o pastor dele não acreditava que na necessidade de evangelizar os ímpios. Ele falou, porque Deus vai salvá-los. Imagina que esse pastor não conhece o caminho dos ímpios. Ele não conhece. Alguém precisa ensinar esse pastor que o caminho dos ímpios é condenação. E que essas pessoas, essas etnias que ele mencionou, são ímpios, são perversos. Não precisa um grande estudo antropológico para saber que eles são perversos. Um pouquinho de notícia que você tem do que acontece dentro dessas aldeias, você já percebe que eles estão longe de Deus. E quais são as diferenças básicas do ímpio e do justo? Então vamos falar só do ímpio, porque nós já conhecemos o justo, né? Mas o ímpio,
ele não acredita na condenação. Ele não acredita. Você precisa sofrer por ele. Você precisa mostrar para ele que ele está condenado, porque ele mesmo está se desviando dessa verdade. O ímpio não vive para Deus. Ele fala que ele ama a Deus, mas ele não vive para Deus. Ele adora algum objeto, ele adora algum elemento celeste, ele adora alguma entidade que ensinaram para ele, apresentaram para ele, mas ele não vive para Deus. E a outra diferença é que o ímpio confia em si mesmo. O ímpio se sente seguro porque ele confia nele mesmo. E ele sente que ele é uma pessoa que pode dar conta do recado. Ele pode cuidar da vida dele. Assim é o ímpio. Tudo isso que eu falei, o crente firme, frutífero, ele é o contrário. O crente acredita que há condenação, por isso que ele busca o ímpio. O crente, ele vive para Deus. E o crente, ele não confia em si mesmo, ele confia no Senhor. Deus abençoe os irmãos. Um convite para todos vocês, todos nós, voltarmos a meditar na palavra do Senhor. Nós vivermos para o Senhor. E nós reconhecermos a diferença entre o ímpio e o justo. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque os salmos são abertos com um salmo tão de tanta advertência para nós, de assuntos que nós às vezes esquecemos. E pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a retornar para a meditação na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos também a diferença entre o justo e o ímpio, para nós vivermos para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.